Estamos aqui com o Tama e o Fabiano. Eles são empreendedores e vão falar um pouquinho da jornada deles, a jornada do empreendedor. Como é a gestão do dia a dia com seus colaboradores, eles como líderes, e quais são os seus desafios, seus obstáculos e também as suas glórias, né? Porque o empreendedorismo tem tudo isso. Olá, como vocês estão? Bem, Preparados para conversar, para bate-papo? Preparados. Então, vamos conversar um pouco, falando sobre a história de vocês, porque o bacana é que vocês são um casal. E eu achei bem bacana quando você entrou com o Fabiano e eu falei o seu companheiro. Falei, companheiro e sócio de tudo. Isso é muito bacana, né? Ter um companheiro assim de todas as horas e todos os trabalho, casa, tudo. Fabiano, eu e Fabiano, acho que a gente começou, na verdade, trabalhando junto, né? 1900 e bolinha, Olha, a gente começou trabalhando junto na nossa cidade, uma cidade pequenininha, vendia convites de festas e tudo mais, ele organizava essas questões, e eu comecei vendendo convite. Inclusive, foi uma técnica que eu fiz ali para conhecer o pessoal da cidade. E aí, eu e Fabiano, a gente começou a trabalhar junto, e estamos trabalhando junto até hoje. isso faz muito tempo? Isso Quantos anos vocês estão juntos? No total, uns 22 anos. Nossa, faz muito tempo mesmo. Muito tempo. E o que fez vocês virem até... Porque vocês moravam aonde? Que cidade? Cruzeiro, interior de São Paulo. Cruzeiro, interior de São Paulo. E aí vocês vieram até Niterói. Qual foi? Por quê? O porquê dessa mudança? Eu estava Por viajando causa de muito, né? trabalho? Tinha algumas empresas aqui no Rio. Você já era empreendedor, já era empresário? Sim. A gente começou como empresário quando Sim. ainda fazia faculdade ainda. A gente abriu, o primeiro negócio foi uma papelaria ali, que daí a gente começou Ah, vocês são sócios há muito tempo. há muito tempo, há uns 20 anos. De sociedade, uns 20 anos aí. Gente, isso é muito raro, assim, quer dizer, de dar certo tanto o casamento quanto a sociedade. Muito Sim. bom, muito Aí a bom. gente passou por papelaria, depois montamos loja de roupa infantil, vendemos roupa infantil como um marketing multinível ali. Aham. E aí depois montamos uma kit lanche. E aí a gente vendia kit lanche por licitação, por SESI, que era uma loucura também. E aí depois a gente já foi pro escritório, né? Não, a gente foi para restaurante. Daí montamos um restaurante e aí Restaurante depois fomos pro escritório. pro escritório. Daí sempre Tudo. a gente ia, montava, passava um tempo, organizava tudo, vendia e a gente Sim. foi desenvolvendo e crescendo assim. Olha, e aí essa parte de contabilidade veio de você? Meu pai é contador Seu pai é contador. e desde os 14 anos eu ia no escritório dele ali para trabalhar como office boy ainda. Uhum. Naquela época ainda não era nada digital, então ia de bicicleta entregar nos clientes guia, as coisas Aham. tudo. E aí, só que eu não queria fazer contabilidade. A ideia não era fazer contabilidade, até mesmo para ser diferente do meu pai ali. Uhum. E aí eu prestei vestibular para UF em administração, passei, fiz administração. Daí quando eu me formei, a gente já tinha papelaria, eu voltei para Cruzeiro. E aí meu pai começou um projeto numa fábrica de fazer uma consultoria. E aí ele pediu para eu ajudar ele no escritório. E aí eu fui pro escritório, gostei, fiz faculdade de contabilidade e aí fomos seguindo. Mas sempre pensando de algo para empreender. Sim. Sempre com a cabeça, esse curso, essa faculdade que eu vou fazer é para isso, assim, para eu poder empreender, para eu poder ter próprio negócio. No começo, nem tanto. A gente tinha negócio assim para poder desenvolver, mas também assim muito no começo a gente pensava numa segurança que não existe segurança, né? Falar, Sim. vou ser funcionário para ter a segurança de ter o salário ali e não correr o risco, mas na verdade não existe segurança nisso daí. Principalmente no começo. E aí depois que a nossa mentalidade, depois a gente começou a fazer algumas imersão, e aí que a mente começou a virar um pouco para saber que é isso que a gente gosta, é isso que a gente está desenvolvendo, e é desenvolver coisas mesmo para não ficar ali. Mas eu acredito, na verdade, que de qualquer forma, assim, que apesar daquilo não estar muito claro pra gente sempre quis empreender, porque a gente sempre pensou dessa forma. Eu venho de uma família que é empreendedora, minha mãe sempre empreendeu.
que E, sua mãe fazia? nossa, de tudo. Ela fez de um tudo na vida. Mas na época que eu conheci o Fabiano, ela tinha um buffet de festas ali para pessoal de baixa renda e tudo mais. Então era muito trabalho mesmo, muita coisa. E eu sempre trabalhei com ela. Então eu trabalhei registrado 2 vezes na minha vida. Então, As você 2 sempre vezes, tem né? essa veia criativa, veia de empreendedorismo, veia de Sim, risco, né? sim. E Você adora ele, aventura. não tanto quanto ele curte mais. Você Ele gosta tem essa mais de pegada mais. aventura com Sim, montanha-russa. sim. Ah, entendi. Eu também, eu trabalhei em 2 empresas. É, Trabalhei em empresa mesmo, eu trabalhei 5 anos. O resto foi tudo. E mesmo trabalhando em empresa, eu tinha outros negócios, né? Trabalhava sim, em empresa, sempre empreendeu. Sim. sempre Sim. tinha outra Sempre coisa empreendeu. Desde paralela. 14 anos que você já começou a trabalhar com teu pai, motoboy. Começamos a vender convite, daí já Aham, fomos vender convite. empreendendo ali. É. E aí, quando, assim, o empreendedorismo, que a gente sabe, o empreender, que é o empresariado, né? Você ter o seu próprio negócio, existem obstáculos, existem desafios, né? Os obstáculos são diferentes de desafios. Os desafios são mais motivadores, né? Motivacionais, Sim. né? Os obstáculos já são aqueles pontos que a gente não consegue ver uma luz no túnel. Teve algum obstáculo na sua trajetória, assim, que você disse, caramba, aqui eu não consigo mais dar um passo a mais? Vários obstáculos. Vários. E eu acho que, assim, hoje em dia é teoricamente mais fácil, porque existe muito mais informação que dá para buscar, mas na verdade a gente tem uma mentalidade diferente. Sim. Eu sei que mudou muito com o ensino pela internet, muito conteúdo que ensina bastante coisa. E quando a gente começou, não tinha isso. Era ali aprender na raça mesmo, Só tinha ou o ler um Sebrae, né? livro. O Sebrae ali que estava olhando pra gente, só no livro. Exatamente, e era livro, né? E tanto que eu lembro na primeira TCC da faculdade ali, era livro para poder desenvolver. Uhum. E lá na faculdade, quando estava me formando ali em 2008, já falei sobre essa dificuldade, né? Um tema meu foi justamente a mortalidade das empresas, micro e pequenas empresas, e eu fui buscar essa informação e não tinha informação. E tinha pouco conteúdo na internet, né? Hoje que Tava tá, tão morto que nem conteúdo tinha. nem conteúdo tinha. E aí a gente encontrou dificuldades e fomos superando. Hoje em dia a gente consegue entender mais o negócio do que quando começamos, né? E qual o perfil, assim, eu quero que você fale o perfil do seu sócio, Uhum. você fale o perfil da sua sócia, que complementa, assim, que vocês devem ter personalidades diferentes e que façam que os negócios que vocês tiveram, daqui a pouco vocês vão falar dos atuais, fizeram vocês desenvolverem um negócio, começar, deixar, começar novamente. Qual o perfil da Câmara? A Tâmara tem um perfil mais humanista ali. Agora, ela fica ali agora no meio termo ali, mas ela pensa muito ali no funcionário, ali muito. E eu sou mais prático. Para mim, eu resolvo as coisas mais na praticidade, assim. Então, acho que esse termômetro ajuda, principalmente na empresa que a gente é sócio de contabilidade, que precisa que o nosso material, nosso estoque é conhecimento, são os funcionários. Então tem que ter esse meio termo, que senão ninguém aguenta, né? Sair xingando um funcionário, o cara vai embora. Ainda mais hoje em dia que tá tão fácil Processando, enfim. e fácil conseguir outras oportunidades, principalmente para o nosso ramo, porque tem várias empresas buscando esse tipo de profissional, né? Como eu falei pra você, né, eu cresci com esse negócio de trabalho, então eu sou mais humanista, digamos assim, porque eu cresci com a minha mãe, que por um lado ela era muito humana, mas por outro, em termos de trabalho, ela era mais estilo Fabiano mesmo. O Fabiano, ele é um sócio que ele tem as ideias, ele já sai fazendo. E eu, por outro lado, eu gosto de olhar e ver quais são os problemas que a gente pode ter. Não para pensar no problema como a gente pode ter esse problema, não vamos fazer, mas a gente pode ter esse problema. Se a gente tiver, o que que a gente pode fazer, né? E eu acho que isso também ajuda. Isso aí também é bacana. Você porque faz um planejamento. é uma visão anterior ali, um passo para trás, vamos olhar aqui com uma forma mais Mais ampla, macro. E aí ele não, ele mira e ele vai. O que é ótimo, porque se eu ficar pensando só no problema, eu também não vou, né?
Então, é um complementando o outro mesmo. Você é mais kamikaze, né, Fabiano? Vambora. Sim. É que, na verdade, como a gente já passou por diversas coisas assim, e como já tive várias ideias para poder fazer, e a gente brinca que às vezes a gente tinha uma ideia lá atrás ainda, a gente pensava no local, e aí a gente demorava um pouco mais para executar também, e aí alguém E abria abria exatamente o que a gente exatamente o pensava. que a gente pensava. Então acho que Nossa! isso daí acabou trazendo um gatilho de ser mais imediatista para poder fazer as coisas ali. Ser mais ágil, Mas a né? diferença de antes para hoje é que antes a gente não tinha verba nenhuma. Então a gente pensava muito porque tudo tinha que ser muito calculado mesmo, né? Não tinha margem para erro. Hoje a gente pode ter um erro, então a gente pode fazer algumas coisas, mas é importante pensar. Já fazendo uma DR aqui, ó. Você pode pensar. É porque o empreender, ele exige esse time para Uhum. você Não perder. não perder, não ficar, né, moscando, Sim, comendo mosca. E também precisa do planejamento. Então, essa linha tênue, quando você para de planejar e quando você executa. Óbvio que a gente precisa do financeiro, que ele funcione, seja organizado, mas você precisa tomar decisões. sim. E essas decisões, elas nem sempre são fáceis, são dolorosas. Normalmente elas não são fáceis, né? Elas são renúncias como se fosse um filho, né? Você É. deixa uma coisa, será que eu deixo, será que eu não deixo? Você fica naquela dúvida. Uhum. Teve algum um empreendimento de vocês, algum projeto, que eu chamo de projetos, né? Tudo a gente desenvolve é um projeto, Sim. que vocês ficaram realmente numa dúvida que te deu angústia, que tipo, ai meu Deus, eu não consigo sair disso e eu preciso resolver se eu vou deixar, se eu não vou deixar. Ou foi tranquilo, assim, Eu cada acho que renúncia? Mas tudo. você fala com relação a empresas, assim? Eu acho que Em relação também, assim, a empresa, em relação ao sentimento de vocês mesmo, se vocês tiveram muito apego, se teve algum que vocês se apegaram eu muito. acho que, assim, para querer sair do negócio, principalmente pela complexidade, restaurante, assim, que Aham, era muita gente trabalhando, tinha, acho que 16 funcionários, funcionava Era das almoço, janta, era. almoço e janta, era muito complexo. no E, final vocês ficaram até aliviados, né? quando Eu saí vendemos, dele, falei pra ele, olha, ou é o casamento ou é o restaurante. foi, Então, assim, eu saio e você fica aí. foi duas alegrias, quando montamos e quando vendemos. Brincadeira, igual lanche. Comprou e saiu. E porque aquilo ali tem que viver aqui. O que eu sinto hoje para restaurante tem que viver aquilo, porque ou você é muito grande para ter uma escala e ter uma equipe organizada para poder fazer aquela gestão, Uhum. ou precisa viver aquilo, porque um restaurante só dá muito trabalho. E aí você não tem capital para poder colocar gerentes para poder gerenciar cada coisa dentro do salão ali. Então, restaurante é um desafio para poder É fechar a pesado, conta. né? É pesado. Estoque, um monte de coisa. Apego eu tenho na empresa que a gente tem hoje. É, As outras empresas, nenhuma eu tive apego. Assim, claro, tem um apego, sim. mas eu sempre, não sei, Fabiana, acredito que também, um pensamento mais assim, tá bom, não tá, vambora, Ótimo. vender, ou então, Perfeito. agora com a empresa que a gente tem hoje, eu tenho apego. Você já tem um carinho, né? Tem muito tempo também, acho que a gente nunca ficou tanto tempo assim com uma única empresa. Vocês estão há quanto tempo com a empresa de hoje? É a Conte com a gente? Uhum. Já 7 anos, 8? 7, 8 anos. 7 anos é bastante. Eu como empreendedora também me identifico com vocês que eu também trabalhei como CLT, mas não muito tempo, até bastante tempo no sentido que eu acho, né? Porque eu fui para o empreender, eu tinha uns 30 anos, assim, eu tô com, não vou dizer a Eu idade, tô aí. com 50 e algo, 55, então 55 anos. E aí eu percebi que a gente, como negócio, eu tô há 7 anos aqui, né? Vai fazer 7. Eu tinha uma outra sala. E eu fiz essa pergunta porque eu me apeguei. Essa sala deu um certo movimento, ok, no primeiro ano, mas isso não quer dizer que faturamento não é lucro, Uhum. né? E eu sou cliente da Conte com a gente, estou muito satisfeita. E é exatamente isso, porque você começa a perceber, quando eu procurei a Tâmara, eu falei, Tâmara,
eu não sei dizer o que que eu estou faturando, o que eu estou lucrando, eu estou perdida aqui, estou com uma sala que está praticamente uma pessoa, outra. O que que eu faço? E aí a decisão, né? É. Eu falei, eu fecho a sala, eu não fecho a sala, porque foi um projeto. Uhum. E eu fechei, e o empreendedor acho que tem que ter a noção, eu até demorei para fechar, mas tudo bem, que uma porta quando se fecha, realmente, literalmente, se abre outra. Sim. E dá um certo alívio, e parece que a sua cabeça funciona melhor, e tudo começa a girar bem, né? A energia, É. ela se movimenta. E a Conte com a gente, já que está há 7 anos, vamos falar dessa empresa atual. Você tem outras empresas além de Conte com a gente? Sim, Tem. tem. O que que você tem? Conta pra gente. É posto de gasolina, que tem sociedade, uma Posto. empresa de subadquirência, que é de cartão. E é tudo aqui em Niterói? Ou é fora? Não, fora também. Tá. E tem também loja de conveniência É. e transportadora. Então, E o que que você, assim, como empresário, né, que vai além do empreender, né, essas 4, 5 empresas que você tem, para você ter lucro, para você gerir bem essas empresas, você sozinho não conseguiria. não. Tá. Hoje a gente tem lá, nessas outras empresas, 800 funcionários. Não, e você tem sociedades. Sim. Você não é E aí, sozinho nas outras empresas. isso, e precisa prestar conta. Então, É. e isso que você falou é justamente que eu acho que acaba que gera esse apego na Conte com a gente, que é ajudar, de repente, o empreendedor ali. Eu acho que isso que a Tâmara gosta muito, por isso que ela se apegou. Porque não é só a prestação de serviço, né? É ajudar Uhum. aquela empresa naquele desenvolver. Sim. E A eu, gente ajuda as pessoas com o sonho das pessoas, né? Sim. Quando a gente vai empreender, é um sonho. exatamente. Sonho. E É. o que eu vejo de muita dificuldade, assim, até mesmo quando a gente estava empreendendo, principalmente no comecinho lá na papelaria, é que a gente de fato não fazia conta, assim. A gente imaginava o lucro, mas não era Não era o lucro, Não era não uma era o lucro, certeza, na a gente não verdade, sabe. não era era o batido. faturamento. E assim, jogava despesa, então eu acho que essa parte de ter controle dos números é que é o importante ali, porque a gente só consegue melhorar o que a gente mede. Uhum. E se a gente não tem domínio dos números ali, é difícil a gente tomar decisão. Sim, Então, eu sim. acho que esse que é o grande ponto, assim, principalmente para a gente fazer essa ajuda, né? Para poder... Orientar ao empreendedor, ao empresário, porque eu digo assim, empreendedor, eu vejo como diferente do empresário. Você já está além disso, você é um empresário. Uhum. Você já foi para um outro lado. O empreender, você ainda está no sonho e você empreende e dá certo. A partir daí, você vira um empresário, que você tem que lidar com números o tempo inteiro, não é? Sim, E aí sim, você lida com faturamento e lucro, tua cabeça muda. sim, Os projetos têm que fazer sentido com o faturamento e depois do faturamento, ok, vamos para o lucro. Esse sim. faturamento está fazendo sentido, né? Os custos. Então, o que eu quero dizer assim, a Conte com a gente, ela hoje, com os clientes que vocês têm, a orientação que vocês dão para eles, tem esse conhecimento para dar para esses clientes que eles precisam entender o que que é uma coisa e outra antes de abrir uma empresa, ou entender, ou com a empresa aberta, como é que ele vai gerir isso. Você, como cliente nossa, já sabe, né? Toda vez que a pessoa vai entrar, a gente está sempre ali aberto a conversar. Uhum. A gente tem clientes que buscam a gente, e sim, para esses clientes a gente sempre tá. A nossa dificuldade é quando o cliente, ele já veio de outra contabilidade, por exemplo, e está acostumado com a contabilidade que só dá O o registro. registro, só dá as folhas para ele pagar imposto. Com esse, a gente tem maior dificuldade de conseguir alcançá-lo para trazer essa informação, para trazer essa visão. O que eu sinto de alguns clientes que vieram já de outras contabilidades é que a gente não consegue buscá-los nem para conversar. Você chama para uma reunião e eles não veem a importância de conversar com a gente. Com a contabilidade, é como se fosse uma coisa chata, mas isso é tão importante. Uhum. Ter as informações é importante. Buscar o melhor caminho. Nós temos um cliente que a gente tentou conversar com ele de várias formas por conta de um débito que ele iria para lucro presumido. Ele foi para lucro presumido por falta de fazer um pagamento. Ele não fez abertura pra gente nem para conversar.
Então, essa foi uma dor ali nossa, né? Porque Mas essa dor é através da dor dele, assim, porque ele, o que ele se fechou. ele se fechou ali, ele veio de outra contabilidade já, ele se fechou, não deu abertura pra gente, então agora a gente vai buscá-lo novamente, porque agora já tá em uma nova, né? Já tá em lucro presumido. Agora a conversa é outra, a situação é outra. Buscá-lo para conversar e dali estruturar um melhor caminho para ele, dentro da situação atual, que poderia não ser essa se a gente tivesse conseguido conversar com ele. Mas E o que a gente vê também, principalmente dentro da contabilidade, que o pessoal tinha muito medo, assim, de querer passar informação para a contabilidade, para achar que vai chegar para a vão Receita cobrar Federal da mais. informação. E, na verdade, é completamente oposto disso, principalmente hoje, que maioria é moeda eletrônica. A gente vê pouco movimentação de dinheiro. Sim. Então, a Receita Federal já rastreia grande parte das operações. Então, não faz sentido hoje, no mundo que a gente está vivendo, querer achar que Vai esconder. vai esconder, porque uma hora vai dar problema. E a gente até passa para alguns clientes nossos que, assim, se aquele empreendedor, aquele empresário, ele quer correr um risco, tudo bem, é uma decisão dele. Mas a gente tem a capacidade de orientá-lo a ver esse risco e ele saber do risco que ele está Exato. tomando. Porque o pior é ele não saber daquele risco e vir uma multa para ele ou vir uma cobrança para ele e ele Não tá ciente de não nada. está ciente, exatamente. Então, eu acho que essa aqui é a ideia do empreendedor também, de conhecer os números ali para poder querer olhar o fechamento, porque eu acho que é mais ou menos igual conta corrente, né? Quando o cara tá cheio de dinheiro, ele quer ficar olhando os números. Agora, quando a conta tá negativa, ele não Quer quer nem nem, ver. quer nem ver. É ali que você E tem não que ver. adianta, exatamente, isso que a gente fala. Ali que tem que ver a conta quando tá negativa, porque é ali que você tem que mudar o teu jogo. A Porque mentalidade, né? porque quando tá dando dinheiro, quando tá dando lucro, é fácil administrar qualquer coisa. Agora, com margem apertada que é difícil. Então, tem que ter os números para poder ter essa sacada, essa virada, né? E acho que agora, acho não, né? Com certeza, com a reforma tributária que está começando, que tá acontecendo agora, né? Que vai até 2032, se eu não me engano. Se não aprender a fazer isso agora, começar a O que conversar vem com a da contabilidade. reforma tributária? Resumindo, que eu sei que é uma coisa meio complicada e podcast não combina muito com coisa complicada. Mas assim, É a junção de impostos, né? Ele vai ter agora o CBS e o BS. Antigamente tinha vários impostos, tudo separado, e ninguém sabia de onde vinha. Agora eles vão unificar para criar como se fosse uma cadeia só. Então, ao invés do empresário lá, o restaurante, no último, recolher imposto, a indústria que já vai recolher imposto. E ele vai aproveitando esse crédito. Então, a ideia... E eles vão ter um cruzamento maior de dados, ou seja, toda essa história de ficar escondendo ali seu faturamento, isso vai ficar muito mais difícil, porque agora os cruzamentos de dados eles vão ficar mais coesos, mais abertos. Isso. O que a gente fala para os clientes também, assim, se a gente pagar corretamente, quanto mais a gente pagar de imposto corretamente, melhor. Quer dizer que você está faturando mais, você está tendo mais movimento. Então, assim, se pagar imposto e pagar corretamente na melhor forma tributária, eu acho que é o melhor do mundo, que mostra que você está crescendo. Quando o negócio começa a ficar meio bagunçado, querendo esconder, é mais difícil, principalmente a gente ajudar a tomar decisão, assim. Então, eu acho que também é muito do pensamento do empresário e do empreendedor de querer essa mudança, né? Porque muitos empreendedores entram ali e não se dedica ali, né? Então, é um negócio que precisa se dedicar, porque senão depois acontece que a gente vê de número, né? Mais de 70% das empresas morre até o 5º ano aí, que é o que Sebrae fala. É muita empresa, é muita gente perdendo dinheiro. Às vezes em 2 anos fecha, né? Você vê uma loja começou aqui mesmo na região oceânica, eu vejo algumas lojas que você começou, ué, cadê a loja? Sumiu. E perde dinheiro, né? Perde dinheiro, perde energia e às vezes até abalo psicológico mesmo. Sim. E é falta de planejamento mesmo, de planejar para organizar, para poder escutar o contador. Escutar o contador, de escutar o contador, buscar uma boa contabilidade, É verdade, eu acho que também
ter paciência, resiliência também. Eu Uhum. acho que as pessoas estão muito imediatistas. Ah, não deu lucro, então não. Vamos parar que vai dar errado. Porque tem momentos que são difíceis mesmo, né? Sim. Você persiste Sim. para poder um dia ver que valeu a pena. Uhum. E falando em valer a pena, o cliente, quando busca, né, uma solução com a gente, com a empresa de vocês, ele fica. Você tem algum cliente, alguns que são abertos, e assim, Tâmara, me orienta, eu quero saber como é que eu posso administrar melhor a minha empresa. Você está administrando, claro, mas coisas que a gente tem dúvidas no dia a dia, a Quântica a gente tem isso, assim, eu estou falando porque Sim. eu sou cliente, mas eu paro o público Sim. para ele saber. Sim, nós estamos sempre abertos sim para esse Uhum. tipo de conversa. Inclusive, pegando o gancho do que você trouxe mais a reforma tributária, a gente está organizando já para conversar com os nossos clientes de acordo de nicho e tudo mais, para trazer todas essas novidades, porque isso, inclusive, a gente já faz, você sabe disso, a gente já faz isso com nossos clientes, Uhum. principalmente os que dão abertura. Sim. Mas isso agora vai ser necessário mesmo, né? Toda essa conversa. Então, a gente faz sim. Eu sempre falo também que a gente busca falar a língua do cliente, então a gente vai explicar 1000 vezes, se for necessário, de 1000 formas diferentes para que o cliente entenda. Porque para tomar uma boa decisão, você precisa estar entendendo o que está sendo falado. Uhum. Então, a gente busca ali falar a língua do cliente e trazer toda essa informação. O cliente está precisando de ajuda na gestão. A gente não pode, né, enquanto contabilidade, ensinar ele a fazer uma gestão, mas a Sim. gente pode sim trazer algumas informações que o ajudem, e isso a gente faz. Como, por exemplo, minha empresa não está lucrando, o que eu faço? Vocês têm essa direção? Ó, mostrar, olha, aqui está sua planilha, seu mapeamento, e eu posso te direcionar e dizer, olha, você aqui não está legal para poder investir, aqui você tem que não gastar tanto, ou você tem que separar melhor a tua empresa com o pessoal. Tudo isso, essa orientação A gente é tem, possível. sim, é possível, a gente tem um trabalho, um serviço que você também é cliente, que é do BPO No financeiro. BPO. No BPO a gente traz isso com mais clareza, O que porque é daí a gente... BPO, a sigla? Isso para que entenda. Business Processing Source. É uma Outsourcing. americana, Isso. que é como você Business process. administrar o seu negócio. Isso, é a administração financeira ali, né? tá. É uma terceirização do financeiro, Uhum. uma gestão financeira terceirizada. Até mesmo o próprio relatório que o BPO gera já ajuda a tomar decisão, de você olhar para ver se seu negócio está dando resultado ou não. Perfeito. E isso que é importante, o que a gente tenta ensinar, o que a gente tenta passar, é justamente o cliente perguntar para a gente. A gente fala que não existe pergunta burra. Não Existe existe idiota não perguntar. idiota Eu não falo muito perguntar. isso. Porque precisa perguntar. Porque às vezes o que é claro pra gente, e às vezes um relatório que a gente entrega que a gente fala, a pessoa vai entender. E às vezes aquela pessoa não entende e fica com vergonha de perguntar. Exatamente, E às vezes ali está o ponto de virada da pessoa para ela tomar uma decisão de avançar mais ou de retrair. Eu acho Ou que de isso. espera. Exatamente. Eu acho que isso daí o próprio BPO consegue gerar um relatório bem denso e que ajuda a tomar muita decisão. Sim. Muita decisão. Bacana, porque os números, né? A matemática sempre foi um monstro na vida do ser humano, né? Um ou outro que gosta de matemática. Então, na vida, no dia a dia, isso também, né? Na realidade, assusta. A Assusta. gente acaba porque querendo evitar, mas é inevitável. Isso precisa. precisa. E os seus colaboradores, assim, vocês fazem treinamento com os colaboradores? Tem essa parte de aprendizado, de conhecimento mesmo, para que eles atendam o cliente com uma maneira mais fácil de chegar até eles? Sim. Ano passado foi um ano de muito crescimento na empresa e de muita mudança. Então, o ano todo com muita mudança foi um ano que a gente falhou um pouquinho nessa questão de treinamento, embora eu tenha dado alguns treinamentos ali pessoais, mas de grupo foi bem... Faltou pouco ali. Mas, no geral, olhando o histórico da nossa empresa, e a gente já tem muita coisa preparada para esse ano, a gente tem treinamento para várias dores ali. Hoje a gente está, por exemplo, fazendo um treinamento com toda a equipe de reforma tributária. O pessoal que tem que cuidar disso, que é a parte fiscal, já está ok. Mas a gente entende que todo mundo precisa estar entendendo um pouquinho. Uhum. Então, a gente está fazendo Sim. esse treinamento para todo mundo. Então, a gente tem, por exemplo, a Júlia do marketing.
ela tá Dá pra ciente. saber. Ela não precisa saber, assim, no sentido, né? Não Sim. tem nada a ver com a função dela. Mas a gente já colocou ela para fazer também. Então, é todo mundo mesmo. E o que a gente vê também, assim, ó, o contador, tô falando como contador também, é já mais retraído mesmo buscando conhecimento técnico. Então, o que a Tâmara tenta também passar de treinamento para ele é ele conseguir desmistificar esse bicho de 7 cabeças aí da contabilidade. Aham. E aí conseguir passar pro cliente ali de uma maneira mais leve, para ele conseguir Sim. entender. Porque às vezes para a gente, um relatório que é óbvio, todo mundo vai saber, um relatório ali que vai ter o EBITDA, todo mundo vai saber o que é EBITDA. E Não, o eu cara não não. sei o que é. Então, exatamente. E às vezes a gente vai falar assim numa naturalidade igual beber água. Aham, Então, é sim. isso que a Tâmara tenta colocar. E o treinamento muito puxado para isso, né, meu? Sim. Ó, como atender cliente, Sim. como trabalhar em time. A gente tem uma rotatividade muito pequena no time, que eu acho que eles estão muito Que bom. engajados ali. Sim, a Engajado. atividade é muito pequena mesmo. E aí entra nisso. O ano passado, a gente teve muita contratação, mas não foi por rotatividade, foi por crescimento. Uhum. Então, esse pessoal que entrou novo no ano passado, eu ainda não consegui treinar para fazer treinamento, para fazer essa questão de atendimento. Sim, natural. De qualquer forma, ali no dia a dia, a gente já traz, olha, explica desse jeito. Ai, tô com dificuldade de falar com o tal cliente, ele não tá entendendo. Eu mesma vou lá, deixa eu dar uma olhada. Uhum, Fala assim, uhum. faz assado. E quem já é mais antigo já tem essa pegada. Mas esse ano, por exemplo, a gente já tem estruturado treinamentos para dar a respeito de falar a língua do cliente ali. Tá? Que Tá geralmente bem? é analfabeta em relação à contabilidade, a números, muitas palavras, eu imagino que o cliente não está familiarizado, né? Não conhece. Então, É. é a hora do relatório, é a hora do beabá. Na hora que vai conversar com o cliente, que a gente vai tirar uma dúvida, aí a gente está fazendo até o Conte Tradutor. Sério? Fazendo um Conte Tradutor. A gente começou a fazer um pouquinho no Instagram, depois a gente deu uma parada, e agora esse ano a gente vai pegar de novo firme para fazer esse Conte Tradutor. Tanto para ter lá no nosso Instagram, porque é bem bacana mesmo, quanto para trabalhar com o pessoal. Uhum. E eu acho Essa que isso que parte. vem puxando de muito tempo, desde a época do meu pai de contador, que contador só entrega imposto para pagar. É um mal necessário. E Sim. acho que isso que a gente tenta mostrar um pouco, que não é assim. A contabilidade tem muito relatório pronto que o cliente, o empresário pode pedir para a gente que está pronto ali, que a gente já Uhum. faz no dia a dia, e aquilo ali que vai ajudar aquela pessoa a tomar uma decisão boa. Aquilo Sim. que vai dar um diagnóstico ali do negócio. É igual um exame de sangue. Não tem Uhum. como olhar o sangue e saber se tá bom ou se tá ruim. Tem que olhar, e é mais ou menos o que a gente faz ali no relatório. E ver a solução, Detalhar. né? Exatamente. Não, e porque também a contabilidade, como vocês falaram, tem a parte humana e tem a parte técnica. Sim. Sim. Então, esse equilíbrio para poder passar para o cliente que é importante. Então, é bacana que conte com a gente, tem realmente contar com vocês na hora que precisa. Isso é muito bom. E eu percebi que é acessível. Porque a gente tem um certo medo, o empreendedor, o pequeno empresário, que sou eu e vários aqui da região, principalmente, que é o comerciante, que tem loja, enfim, não são grandes empreendimentos, mas é um empreendimento que ele tem medo, fala assim, caramba, se eu passar para a MEI e para o Simples, né? Vocês me corrijam, tá? Tem o limitada, Simples e qual mais? Simples Nacional é um regime que o MEI tá dentro do Simples, é isso, né? Bom, o MEI é separadinho ali, né? Ele tem Tá. uma questão Que mais tá dentro do individual. Simples. Isso. E aí a gente tem o ME que tá dentro do Simples Nacional. O ME. Tá. Mas mas tem empresas do ME que estão, por exemplo, em lucro presumido, certo, Fabiano? Sim. Fala assim, eu pergunto inclusive para ele, porque só para constar, eu não faço contabilidade, né? Sim, Eu então, aprendo por por isso osmose. que eu complemento. Eu aprendo por osmose ali. Que é o tamanho da empresa, né? É, Existe ela a fatura. microempresa e a EPP, que é a empresa de pequeno porte. Daí está baseado no faturamento. E os outros são a base tributária. Então, tem o MEI, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Então, pode Ok, ser que tem 4 tipos de regimes empresa, de tributários. regimes tributários. E assim, o pequeno empresário, ele quando vai mudar de MEI para Simples, ele tem um certo pavor. Sim. Porque ele disse, caramba, passei
do faturamento que é limitado, né, do Uhum. MEI, e agora eu vou ter que pagar muito mais o Simples Nacional. E aí você percebe que não, que você pode ter essa mudança, essa transição Sim, de uma forma organizada e que você pode ter uma empresa que tenha essa gestão financeira como vocês fazem. sim. Então, assim, existe, eu acho que um tabu mesmo, uma falta de conhecimento de entender que você não precisa ter vamos dizer, gastar ou investir, vamos colocar investir, nesse âmbito de gestão financeira, que nem todo empresário tem essa cabeça, eu não tenho, eu sou bem mais do humano, que ele fica perdido, né? Chega um ponto do empreendedor, e aí, independente de qual regime que ele esteja, né, que é o ponto da virada, que muitas vezes eles começam a se limitar de crescer para não Uhum. perder um benefício, quando na verdade o ideal é vai mesmo, vai Bora. fundo, vai Vambora. agora, vai. Porque isso Aham. é sinal de crescimento. E com relação à gestão financeira que você trouxe, é isso, né? Se você está com muita dificuldade num setor em específico, em alguma área ali, que está te atrapalhando no que você é melhor fazer, terceiriza essa questão. Larga o osso. De preferência com quem entende, porque esse negócio de terceirizar pro sobrinho fazer coisas do tipo, ou alguém conhecido, é cruel, isso é ruim, não dá Ou para um bom. contador que tá nem aí também, É, né? sim. Mais um cliente. Terceiriza essa parte, porque vai ter tempo livre e vai ter informações maravilhosas ali. Quando junta a contabilidade e o BPO financeiro, então, realmente é. O que eu acredito que é muito difícil terceirizar é justamente a venda do serviço ou do negócio. Por exemplo, se você tem um serviço, você precisa vender porque você conhece o seu negócio, Uhum. você acredita naquele potencial. Então, o financeiro terceirizando, você ganha tempo para poder fazer o que vai te trazer dinheiro, que é vender o Exatamente, teu é isso. serviço, o teu produto. Então, eu acho que o BPO é uma ferramenta muito útil, principalmente para os micro e pequenos empresários, porque ter um financeiro cuidando dos números é muito caro. Então, quando você terceiriza, você consegue diminuir um custo, você gera o relatório, você tem tempo para você fazer o que você de fato vai te dar dinheiro e deixa as partes burocráticas para outras pessoas para conseguir melhorar o outro lado. Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa entrar bastante na cabeça de quem está empreendendo para saber, faz o que vai trazer receita, o que vai trazer faturamento para você. Faz para o que você veio, né? Exatamente, para que Fez você que está fazendo um motivou. negócio, Uhum. e deixa as outras partes para um terceiro Uhum. fazer, que vai fazer muito melhor, porque vive fazendo aquilo e num custo muito menor. Né? Eu acho que isso entra um pouquinho também dentro da gestão, aquela gestão que ela é microgerenciada, né? Não consegue terceirizar nada, porque quer tomar conta de tudo, quer estar a par de tudo, quer cada movimento, e aí isso limita o crescimento. Que é o empresário centralizador. É. Então, Tâmara, assim, colocando você com a parte mais humanizada, você tem também, você fez alguns cursos ou Umas se formou uma formações. formações? Fiz formações ali. Quais são suas formações? Eu sou pedagoga, Pedagoga, tá? e aí eu vou para a área administrativa, né? Uhum. Quem não sabe, existe pedagogia administrativa, tem isso. E eu fiz alguns treinamentos, alguns investimentos ali de formação de coaching. Aham. Hoje a gente chuta uma moita SA17, né? Mas nem sempre foi assim. Aham. Envolve muito estudo, envolve muita coisa. Sim. E faculdades, por exemplo, de administração, ou que você vai fazer de gestão pós, tudo fala sobre o coaching. É aquele coaching lá, tá? Sim, um coach eu- real, né? Um coach Isso. treinador. Isso. E aí, eu fiz formação com relação a isso, já com foco de trabalhar com a equipe e com as pessoas. Eu faço por fora também, você sabe, né? A gente já Uhum, conversou sobre sim. isso. Mas meu foco maior é realmente aproveitar e usar isso dentro da empresa. Que aí vem os arquétipos de Tem. cada pessoa que você, né, de um trabalhador, de um empresário, aí tem um centralizador, tem o que sabe delegar, enfim, tem todos esses Tem tudo, arquétipos. tem tudo isso. E Interessante. aí usa nos treinamentos que eu dou do pessoal, tem até essa questão, por exemplo. Você dá esses treinamentos para os seus funcionários, para os seus colaboradores? Sim, não de, por exemplo, liderança. Vamos trabalhar Tá. liderança. Eu Uhum. vejo lá que as minhas líderes, por exemplo, estão
com dificuldade de delegação. A Uhum. gente vai fazer um treinamento voltado para isso, para Tá. elas. Ou também tem o contrário, né? Tem, Que é aquela que delargar. sabe delegar tanto que É o delargar. delargar. É o delargar. Aí, É. realmente, também. Aí entra também, calma aí. Tudo É, que é demais é faz mal. verdade. Uhum. Tudo que é demais faz mal. Então, a ideia do treinamento nesses casos em específicos é a gente trazer o melhor caminho, né? Uhum. Sempre. Aí vai equilibrando. Eu acho que isso deu muito certo também nas contratações, né? Depois que começou a fazer essas análises de perfil comportamental para a gente fazer as contratações dentro da Conte com a gente ali, melhorou bastante, porque aí analisa o perfil daquela pessoa para poder colocar naquele lugar. Porque às Uhum. vezes a gente queria colocar no lugar de liderança alguém que não tinha um Que não perfil de é, liderança. é. E Isso tem aí. muito isso. Depois que a Tami começou a fazer as análises de perfil comportamental, aí que a gente acertou nas contratações, porque Cada um é um Vale desafio diferenciado, também Vale né? dizer contratar. que eu não faço só o perfil comportamental, né? Existe todo um processo, mas com certeza o perfil ele ajuda, ele é 50% do processo ali, da minha parte do processo, ele é 50%. De fato. Interessante. E para os clientes, você faz treinamento também? Sim, a gente está disponibilizando, a gente tem mostrado para os nossos clientes, né? E esse ano até, Para que ele se conheça mais, para ele se entender mais sim, como líder. para que eles conheçam, então, tá, eu tô achando que eu preciso melhorar a minha liderança. Uhum. Faz também. Aí, Organização. sim, Quero ser mais. tudo que eu faço dentro da empresa pode ser servido para o nosso cliente. Uhum. Tudo é serviço, no final das contas. Então, a gente tem lá uma carta, um material falando que tudo que a gente entrega. O que é interessante é que muitas vezes o líder, né, o empreendedor, ele quer que a equipe passe por treinamento. E quando a gente chega lá, a gente entende que é ele que precisa passar pelo treinamento. O Se líder. ele não passar pelo treinamento, você vai fazer o treinamento com com a equipe dele, E não vai ter não vai rolar. resultado. A equipe vai começar bem, Uhum. mas um pouquinho depois já volta ao que estava antes, porque o líder precisa ele mudar alguma coisa. Ele precisa fazer um treinamento. Sim, sim. A gente estava falando no outro podcast que é uma outra história, que é o líder mais novo Sim. em algumas empresas. E esse líder, ele não está preparado também, porque ele vem com várias questões assim. Eu até vi uma entrevista sobre isso, de comportamento. Uhum. Né? Então, ele não tem essa bagagem para poder chegar quando parar, quando continuar, ou ouvir que o outro está falando. Então, está tendo mil problemas assim agora para contratar como líder em empresas que estão precisando de pessoas que tenham um pouquinho mais de autoconhecimento. Sim. O que eu E vem falo, uma garotada, né? mas o que eu falo muito, eu acho que, né, que cabe aqui no final das contas, o líder, ele nunca está preparado, né? Não, Ele porque nunca são está seres preparado. humanos, né? Sim, O mas líder, ele só quer melhorar, mas nem sempre ele está apto e nem sempre é a fase dele, sim, independente da idade. sim, Mas ao mesmo tempo, eu acho que o ideal é a escuta, sim, independente se ele não está preparado ou não. concordo plenamente. Acho que a escutativa, ela é uma das coisas principais, Sim. sem dúvida. Mas quando eu falo que o líder ele não está preparado, porque muitas vezes você tem lá um funcionário super bom, e aí você fala, vou dar uma promoção, ele vai ser líder. Só que você não preparou ele para ser líder. Você não estruturou ele para ser líder. Aí ele tá líder. E aí ele não performou bem e você demite ele. Só que ele já virou líder. Quando ele for procurar outro emprego, ele não vai procurar o emprego. Ele vai procurar o líder. Achando que ele é líder. Então, assim, mas não é sobre só a pessoa, né? São as empresas. Uhum. Então, ao invés de procurar líder para fora, por que eu não treino alguém dentro da minha empresa para que essa pessoa seja líder? Primeiro eu tenho que entender se essa pessoa quer, porque muitas vezes ela não quer. Tem uma funcionária que fala com todas as letras, ela não quer ser líder. Ela quer ser liderada e pronto. É isso que ela quer. Tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Você ter clareza do que você quer é isso. Mesmo porque é né? muito cacique para o índio. Né? Tem uma hora que não dá. Sim, tem uma hora que não dá. Mas entender com ele, né? Se ele quer se ele quer ser líder, tá, quero ser líder. Então vamos entender aqui, vamos entender em que perfil você tá hoje. Para ser líder, você precisa estar aqui. Então vamos começar a trabalhar? Uhum. Quando você atingir aqui, eu te dou a promoção de liderança. Ou se você chegar no meio do caminho, eu te dou a promoção financeira. E quando você chegar a tal ponto, aí eu te dou a promoção já no cargo mesmo, de fato. Uhum. Uhum. Né? Eu acho que esse é o melhor caminho. Sim, para liderar. Gente,
Acho que a gente fez um belo de um resumo para o empreendedor entender um pouquinho desse universo. A gente vai ter outros podcasts para conte com a gente, assim espero, com outras dúvidas, mas esse foi só uma degustação para a gente começar. Só chamar que a gente vem. Eu agradeço aqui a participação de vocês, muito obrigada e vamos empreender que vale a pena. Vamos.